Hoje estou fazendo este vídeo desde República Dominicana. Cheguei ontem, uma experiência fantástica. Começando uma atividade acadêmica a partir de hoje. Uma coisa que me chamou muito a atenção é a alegria e a capacidade de resolver problemas rápido, a intenção, a educação daqui do povo. Bom, eu gostaria de começar este vídeo basicamente com duas perguntas. A primeira pergunta é: quantos de vocês já sentiram que vocês teriam uma máquina de ultrassonografia, por exemplo, no carro ou em casa, e que a gente não está utilizando ela em todo o seu potencial? E a outra pergunta seria: quantos de vocês já sentiram que vocês gostariam de utilizar essa máquina, mas vocês se sentiram ainda sem a capacidade técnica de realmente aprender e aplicar, achando que é um componente complexo e que é difícil e que talvez não é o momento? Bom, essas duas perguntas eu já me fiz várias vezes. A primeira vez que eu tive uma máquina de ultrassonografia foi alguns anos atrás. Era uma máquina bastante simples, que inclusive eu tentava fazer algumas imagens de tendões e ligamentos com sonda microconvexa, para vocês terem ideia o grau de os processos que a gente passa, são processos normais. Principalmente eu não tive, no princípio da carreira, eu não tive um mentor ou uma pessoa que pudesse me ajudar um pouco mais especificamente para conseguir direcionar conhecimento e encurtar, aquela famosa frase de encurtar o tempo de aprendizado. Bom, eu falo isso principalmente porque um dos principais problemas que nós temos aqui na América do Sul, não só no Brasil, lá, né, porque não estou no Brasil, é principalmente qual? Que nós temos se oferecem muitas informações e a gente tem acesso a informações, mas acontece que às vezes falta o princípio básico, o princípio forte. E o sistema de educação, vocês sabem que eu penso que o sistema de educação ele é unilateral, só fornece informação e a pessoa recebe informação, mas deixa o cérebro cheio, certo? Cheio de informação. E eu vim me policiando em relação a isso, estudando algumas coisas para tentar mudar isso e colocando no sistema de aprendizado outras formas de aprendizado, como por exemplo algumas pessoas que já fazem parte do Checkmate, eles já vivenciaram essa diferença no módulo 1, como por exemplo a pirâmide do aprendizado, que realmente tem um resultado fantástico em relação a que realmente o aprendizado. E a gente analisa a palavra educação, e essa educação ela vem de educare. Educare significa pescar, significa dar e receber, significa fornecer e perguntar. Para quê? Para estimular o sistema de raciocínio. E aí vem uma questão. Houve uma publicação recente falando que as máquinas elas estariam começando a dominar as capacidades diagnósticas e todas a informação que ela é a martelada final. E acontece que isso é uma questão muito importante, porque as máquinas elas são extremamente importantes, mas a máquina nunca vai substituir a pessoa que opera a máquina, a pessoa que raciocina, faz o raciocínio atrás da máquina, a pessoa que induz um exame, escolhe um exame realmente para ter uma conclusão específica e chegar a um diagnóstico. Então isso nunca vai ser substituído. E para isso, logicamente, a gente sabe que a ultrassonografia ela vai ser sempre uma área extremamente importante, fundamental em vários sistemas, não só no aparelho locomotor. Então, quando a gente vai a campo, por exemplo, e a gente sabe, respondendo a primeira pergunta, por exemplo, que eu perguntei, a gente fala: bom, eu tenho uma máquina de ultrassonografia, aconteceu muito comigo, e eu tenho ela no carro e eu vou atender uma cólica. Primeiro, as primeiras cólicas que eu atendi, eu nem tinha ideia que a gente poderia utilizar a ultrassonografia abdominal ou torácica, por exemplo. Assim como vocês sabem que hoje em dia se utiliza a ultrassonografia até para avaliação oftalmológica, com informações extremamente relevantes, rápidas e pouco e nada invasivas, não pouco como nada invasivas. E então a questão era: o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma palpação retal, mas eu não tenho acesso a todas as estruturas. Eu vou fazer uma palpação retal que é logicamente muito importante, muito útil a campo, só que tem cavalos, por exemplo, que eles têm tendência a se jogar, tem alguns colegas que têm se fraturado o braço, tem situações onde eu tenho uma distensão abdominal tão importante que a palpação retal ela é improdutiva e muitas vezes ela é arriscada, não só para o veterinário, como principalmente para o cavalo, de romper o reto, fazer uma laceração retal
e logicamente acabar perdendo esse cavalo ou ter complicações graves, né? Outra questão importante é, principalmente em relação a esses aparelhos de ultrassom, é a rapidez, a velocidade. E em relação a essa velocidade, vocês conseguem principalmente chegar a explorar em questão de segundos algumas posições de janelas acústicas, não só abdominais, como também torácicas, para receber informações rápidas, úteis e relevantes. E por que eu estou falando tudo isso? Porque na vida real é muito importante passar da teoria para a prática com um princípio de base sólido, que seria os princípios, como por exemplo, da ultrassonografia abdominal e torácica. Então vocês vão ver que eu vou explicar um pouquinho, porque eu gostaria muito, principalmente, eles convidar no próximo curso de ultrassonografia abdominal e torácica, que vai acontecer em Indaiatuba, do dia 22, 23 e 24 de março deste ano, lá no Brasil, na mesma cidade onde acontece o checkmate. E eu falo isso por quê? Porque uma das coisas que é muito interessante é ver que se eu consigo, por exemplo, ver um cavalo, fazer a avaliação abdominal, externa, normal, parâmetros fisiológicos, palpação retal, abdominocenteses, mucosa, laboratório, hemograma, análise do líquido peritoneal e tudo que a gente já conhece, e a gente utiliza a ultrassonografia como um adicional, as informações que a gente recebe são extremamente relevantes, rápidas, são decisivas e são informações que a gente muitas vezes pode ter para tomar uma decisão, se ela é cirúrgica, clínica ou pelo menos melhorar o raciocínio. Quantos segundos a gente demora para saber que a gente tem uma distensão de intestino delgado ou que esse cavalo precisa passar uma sonda nasogástrica porque ele está com o estômago quase explodindo, desculpa a expressão. Quantas vezes a gente consegue saber que o foco de dor desse cavalo, por exemplo, um foco de distensão de alça, muitas vezes por gás, ou às vezes pelo próprio estômago, ou quantas vezes a gente consegue saber que a mucosa, ela é compatível com uma imagem de uma intussuscepção do intestino delgado, ou uma região de necrose do cólon ou do intestino delgado, visualizado na ultrassonografia. Mesmas perguntas para o sistema respiratório, né? Lógico que ele é totalmente associado ao respiratório junto, a cavidade torácica e abdominal, ela literalmente são duas cavidades que compartilham a mesma grande cavidade, vamos falar assim. E rapidamente a gente pode encontrar líquido, por exemplo, pleural ou abdominal, pode encontrar um abscesso abdominal ou pulmonar, pode encontrar um tumor gástrico ou hepático ou, por exemplo, pulmonar também. A gente pode analisar potros, o umbigo, a gente pode ver se nós temos outras patologias que elas são totalmente associadas. Então, quer dizer, a ultrassonografia, ela acaba sendo uma parte dos olhos da pessoa que faz a imagem, que faz a clínica. Então, vocês não imaginam a importância que tem, principalmente o exame ultrassonográfico para as pessoas que fazem medicina interna, para as pessoas que fazem cirurgia. E um fenômeno interessante tem acontecido. Qual que é esse fenômeno? Que antigamente eu prestava o serviço de ultrassonografia abdominal, até que algumas pessoas fizeram seus treinamentos. E depois de ter feito os treinamentos, eu recebo alguns depoimentos de pessoas falando: Jairo, muito obrigado, porque realmente mudou muito o atendimento. Jairo, eu consegui detectar uma alteração que me fez pensar em cirurgia. Nós operamos esse cavalo e realmente esse cavalo tinha o que nós tínhamos visto. Então é muito interessante ver como hoje em dia literalmente não faço mais ultrassonografia abdominal, muito difícil, porque quando a gente tem uma forma com uma base forte de conhecimento, as pessoas aprendem e elas acabam aplicando para a sua própria rotina. E já falando um pouco disso, eu gostaria de lhes falar uma das grandes diferenciais em relação ao tipo de educação que o Quarter tem, praticamente nesse curso, e eu fiz alguns desenhos aqui, e um desses desenhos é principalmente qual? Observem este desenho aqui. Algumas pessoas de vocês já viram esse desenho várias vezes, vou deixar ele um pouquinho mais perto aqui na câmera, só para vocês darem uma olhada. O que acontece com esse desenho? Eu falo que sempre, quando a anatomia ela é bem desenvolvida, ela puxa tudo. Diagnóstico por imagem, radiografia, ultrassonografia, cirurgia, medicina interna, anestesia, biomecânica, inclusive até o raciocínio de laboratório clínico, etc. Então, essas outras setas que vocês veem aqui
são outras áreas que elas vêm junto com a anatomia. E esse vai ser um grande diferencial. Um dos diferenciais que nós vamos ter, principalmente no curso de ultrassonografia que vai acontecer, é que a base anatômica vai ser extremamente forte. O que significa extremamente forte? Significa que a pessoa não vai memorizar para não pegar uma máquina de ultrassom e começar a colocar no tórax e no abdômen achando e memorizando janelas. Vocês não vão memorizar janelas. O que a gente vai fazer? Nós vamos ter uma noção tridimensional do que acontece da região do externo até a região da pelvis, da região do hemitórax e do abdômen esquerdo para a região do hemitórax direito e a região do abdômen direito. Vamos fazer uma dissecação que, na minha opinião, é uma das dissecações mais bonitas que a gente pode fazer. Por quê? Porque, claro, eu gosto muito de dissecar membros, gosto muito de retirar nervos, tendões, ligamentos, articulações, a biomecânica, mas esta dissecação é uma dissecação fantástica porque vocês vão ver, por exemplo, vocês vão ver mediastino, o nervo vago, o tronco vagal dorsal e ventral, as inserções do diafragma nas costelas. Depois que eu fiz a avaliação, estudo anatômico, eu comecei a entender por que os cavalos com fratura de costela eles tinham hérnia diafragmática. Eu pergunto, você sabe por que os cavalos que têm fratura de costela têm hérnia diafragmática? A resposta é porque acontece que o diafragma ele tem vários pontos de inserção e um dos pontos de inserção eles começam da costela número 15 em alguns cavalos, desses 6 em outros cavalos para trás. Então desses 6, 17, 18, o diafragma ele se insere, é uma coisa incrível. Eu peguei já 2 cavalos com hérnia diafragmática, os 2 cavalos tiveram fratura de costela. Então quer dizer, mesmo assim fazer ultrassonografia, o raciocínio ele muda. Lembra desta curva, o raciocínio muda. Então eu sou um dos principais defensores de que quando a anatomia ela é forte, automaticamente tudo se fortalece. Raciocínio, ultrassom, raio-x, cirurgia, anestesia e todas essas informações que vocês não fazem ideia como elas ajudam. Então neste curso de ultrassonografia nós vamos fazer teoria. E nessa teoria nós vamos ter parâmetros muito fortes de teoria. No estilo E-Quarter, vocês vão ter apostila colorida, impressa, bem organizada, nada improvisado. Vocês vão ter absolutamente todas as aulas que vão ser fornecidas impressas no papel. Além disso, vocês vão ter um raciocínio clínico central. Ele vai ter um raciocínio clínico a partir de uma base anatômica forte. Nós vamos ver por que nós temos encarceramento do intestino delgado no foramen epiploico, por exemplo. Nós vamos ter outras informações úteis também em relação à hérnia diafragmática, por que nós não temos deslocamento gástrico, não tem dilatação, torção gástrica, tem dilatação, mas não torção gástrica em cavalo em comparação de pequenos animais, por exemplo. E, logicamente, por que os tumores craniais de mediastino eles empurram o coração para trás, por que aparece o ligamento, por exemplo, pericardo diafragmático quando nós temos efusão, o que é isso, como se diferencia de fibrina. Então, tudo isso vem de uma base anatômica sólida e uma base anatômica forte. E na dissecação, vamos ver isso em tempo real. Ainda a gente vai utilizar uma parte da prática de fazer uma avaliação retal da pelvis. E essa avaliação retal da pelvis ela vai ser direcionada pelos 2 flancos. Vai ser uma prática extremamente interessante, que é uma prática que não é muito fácil de fazer. Bom, e nós vamos fazer essa prática. E além da teoria, nós vamos fazer uma dissecação, que nós vamos falar agora, e nós vamos fazer uma demonstração. E acontece que na demonstração, eu gostaria muito que vocês soubessem que na demonstração não é só colocar a sonda no pulmão ou colocar a sonda no rim e no estômago, por exemplo, da região esquerda. Na demonstrativa, eu vou mostrar absolutamente tudo. Tudo significa externo, junção costeocondral, músculos intercostais, vasos sanguíneos, parênquima pulmonar dorsal e ventral e outras coisas que eu não fiz em outros cursos e que eu estou colocando, por exemplo, neste curso. Vocês veem que este curso é um curso que comumente ele não está sendo muito oferecido, né? Esse é um curso que eu tenho dele dado, por incrível que pareça, mais fora do Brasil do que no Brasil. E acontece que nós vamos ver traqueia, esôfago, jugular, posição da jugular, carótida, vago,
a traqueia propriamente dito, isso envolvendo inclusive região submandibular, nodos linfáticos, língua, músculo masseter. Enfim, nós vamos começar a fazer uma avaliação do sistema gastrointestinal e respiratório, desde a região da faringe, da laringe, parte da cavidade oral, que seja abordável, como por exemplo a região ventral da língua, para trás. E nós vamos chegar na cavidade torácica e abdominal, que não vai ser só escanear colo dorsal direito, fígado, como vocês vão ter uma associação principalmente entre essa anatomia, medicina, clínica, raciocínio e a imagem. Então realmente cada vez esse curso está muito mais organizado e além disso nós vamos fazer outra atividade. Dentro dessas dinâmicas das atividades da educação da Quarter, a gente está começando a mudar algumas estratégias que algumas pessoas que já assistiram no módulo 1 do Checkmate, que foi faz pouco tempo, já perceberam grandes mudanças, né? E esse curso não vai ser diferente, nós vamos fazer algumas outras atividades muito úteis e interessantes que vocês vão gostar muito nesse treinamento. Então, realmente, dar um curso, simplesmente mostrar qual que é a anatomia na foto e mostrar a janela acústica, vai ser diferente esse treinamento que nós vamos ter em março, que eu espero que vocês possam aproveitar. Bom, e outra das coisas é que, além de fazer uma demonstrativa completa de todo o escaneamento que eu vou fazer, vocês vão trabalhar em grupos. Então vamos dividir vários cavalos com vários grupos e vai ter muita máquina e bastante cavalo para as pessoas que vão fazer esse treinamento. E dentro dessa essa prática em grupo, a gente vai fazer rodízios por estação. Então não é cada um escanear o que quiser. Cada grupo ele vai ter primeiro uma rodada da região torácica e depois esse próprio grupo roda para outra estação que vai ter outra série de estruturas da região torácica e roda para outra estação que vai ter outras estruturas da região torácica. Então, por exemplo, dando um exemplo, no grupo 1 vocês vão escanear laringe, vão escanear traqueia, vão avaliar externo e junção costocondral. No outro grupo vai escanear a região do mediastino, o parênquima pulmonar cranial ao coração, através do tríceps. Vamos escanear as costelas em corte transversal, músculos intercostais e vamos escanear, por exemplo, com sonda linear o parênquima pulmonar. Outro grupo vai escanear cartilagem cifoides e cariniforme, vai escanear movimentos respiratórios e diferenciar da pleura parietal e da visceral. Enfim, é um escaneamento extremamente específico, não é a mesma coisa que pegar um livro e depois passar no cavalo e tentar reproduzir as imagens do livro. Vai ser muito dinâmico e da mesma forma com a parte abdominal. Então, depois desse ciclo, eu gostaria que vocês também soubessem que nós vamos fazer umas dinâmicas práticas, umas dinâmicas de avaliação de imagem, correção, posição, identificação. Vai ser muito dinâmico e é aquele sistema da pirâmide do aprendizado. Então, nós estamos preparados para receber todas as pessoas. Tem pessoas que já estão vindo de fora do Brasil, tem pessoas que vêm do Chile, tem da Argentina, da Colômbia, tem do Brasil, então tem pessoas do México também. Então tem pessoas que estão vindo principalmente para receber este treinamento. Eu gostaria muito de mostrar este gráfico, que eu gosto demais deste gráfico, e vocês vão ver que algumas pessoas falam, não, mas isso está muito avançado, isso daí não é para mim. Eu adoro este gráfico, que é a curva da complexidade. Vou deixar ele aqui. Essa curva da complexidade, vocês que têm no eixo Y, é a complexidade e embaixo é o tempo, né? E essa curva, ela faz mais ou menos o seguinte: se vocês vêm aqui, vou tentar ver aqui é a complexidade e aqui o tempo. E o que acontece? À medida de que o momento, a pessoa entra num ciclo de educação, ela começa a dedicar um determinado tempo para estudar. E à medida que ela estuda, vem em outra curva que não está aqui, que é a curva da consciência consciente ou inconsciente da educação, do conhecimento, e vocês vão ver que a complexidade ela aumenta. O tempo continua, a dedicação de estudo, prática, estudo, anatomia, focalizagem de imagem, etc. E essa curva chega até um ponto onde essa complexidade parou, já não é mais complexa. E depois o que vai acontecer? Com o tempo, a complexidade ela começa a cair. E qual que seria essa curva de complexidade? Que
é necessário passar por esta curva. As pessoas se preocupam, não, mas isso é muito complexo para mim, isso para tudo. É muito complexo, por quê? Porque imagina tudo que eu tenho que fazer para chegar lá. Todo mundo passa por aqui, absolutamente tudo. Até Albert Einstein passou por aqui. Por quê? Porque a primeira fase da complexidade, ela adquiriu conhecimento. Qual que é a diferença do conhecimento? Que a gente tem conhecimento aqui, tem informações, e essas informações do conhecimento, elas estão exatamente nesta primeira fase, e a gente aqui, a gente recebe, tem que discernir, tem que analisar, e às vezes a gente inclusive esquece. Inclusive, às vezes a gente não aplica. Tudo bem, mas a seguinte fase é realmente a sabedoria. A sabedoria significa o quê? Que aqui a gente já vai chegar num ponto onde esta informação é uma informação que ela fica natural e ela se torna simples, se torna muito simples. Quando ela se torna simples, a gente utiliza ela, aplica ela o tempo inteiro, né? E gosto desse último desenho, que nosso objetivo é principalmente qual? Que uma pessoa entre num treinamento desta maneira e saia de um treinamento desta maneira, ou seja, mais confiante. O que vocês vão conseguir ganhar com isso? Vocês vão conseguir ter mais capacidade de raciocínio, vocês vão conseguir ser muito mais eficientes no diagnóstico, vocês vão conseguir ter a capacidade de pegar uma máquina, calibrar, conhecer a anatomia e começar a aplicar para passar nessa curva da complexidade muito mais rápido. Porque às vezes muitas pessoas começam na curva, mas eles ficam no meio, a pessoa não cresce, ela não evolui, ela não segue, certo? Então, essas seriam várias das coisas que vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir ter uma análise crítica, aplicar a anatomia, calibrar sua máquina, fazer uma exploração abdominal e torácica eficiente, correta, boa e, logicamente, associar isso com a clínica, e vocês vão conseguir começar nessa curva, principalmente da complexidade, para depois incorporar essa informação. Estou muito feliz porque tem pessoas que já fizeram este curso, são pessoas de extrema competência, são pessoas que fazem cirurgia abdominal, são pessoas que já trabalham bastante tempo com o sistema gastrointestinal e mesmo assim eles retornam a reciclar o ciclo. E o bom desse comentário é que a gente tem muitas coisas diferentes e coisas novas para essas pessoas que retornam, que sempre são fiéis à educação com a gente, e é por isso que eu gostaria muito de lhes convidar a vocês fazerem a sua inscrição nesse curso de ultrassonografia abdominal e do tórax, que vai acontecer de novo em Indaiatuba, 22, 23 e 24 de março deste ano. Esse é um curso que ele não se repete com tanta frequência. Eu falei agora, coincidencialmente ou não, esse é um curso que eu tenho delegado mais fora do Brasil do que no Brasil. Mas é muito interessante ver a oportunidade que a gente tem e, logicamente, vai ser muito bom receber todos vocês. Então, gostaria que vocês acessassem o site www.equarter.com.br e depois de acessar esse site, vocês vão conseguir ter informações um pouco mais específicas para poder nos acompanhar nesse ciclo, certo? Então, vai ser muito bom lhes receber, está tudo preparado. Eu estou aqui na República Dominicana, também uma viagem de trabalho, e eu vou voltar no Brasil. Está tudo pronto, ficou tudo absolutamente pronto, cavalos prontos, máquinas prontas, apostilas impressas, está tudo absolutamente pronto. Só fazer a sua inscrição e, logicamente, lembrar disto, né? Passar de um status, de um nível para outro profissional, e vocês eu vou lhes garantir isso. Então, aguardo vocês lá. Muito bom estar batendo esse papo aqui, explicando um pouquinho mais de como vai ser o curso, e é uma boa oportunidade que eu tive para compartilhar isso e passar para vocês. Então, um abraço grande, esperamos vocês lá, e mais informações vocês vão pesquisar aí nesse link que aparece, e um grande abraço para todos. Até breve.